Pois é, gente, que privilégio estar num lugar como esse, que alegria, né? Que culto maravilhoso. Vocês estão sentindo a presença de Deus aqui em tudo quanto é canto? Né? Júnior, você não está quebrando o protocolo não, você está sendo usado pelo Espírito. O Espírito é assim, ele age conforme ele quer. Ele não precisa de protocolos humanos para agir. E o Espírito Santo é que toma conta dessa igreja. Essa igreja aqui não é o Romão, não é a convenção X, não é tradição Y, não é o código sei lá qual. A única coisa que toma conta dessa igreja é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos incumbidos de falar sobre das bases do fundamento da fé. Você já ouviu falar em alguma igreja cristã sem ter o fundamento da fé, o próprio Cristo Jesus? Essa igreja não seria cristã. Mas o problema é que muitas igrejas que se denominam cristãs não colocam esse Cristo como fundamento da sua igreja. Não colocam esse Cristo como pedra angular. Não colocam esse Cristo como alicerce. E é nisso que nós queremos chamar a atenção da nossa igreja nessa manhã. Essa igreja ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi fundada por aquele que morreu na cruz e deu a vida por ela. Por isso ela tem que ser exaltada, não no sentido de gloriar-se na própria igreja, mas gloriar na pessoa de Jesus, o qual é o centro dessa igreja, o qual é o centro da nossa vida. Então a honra santa que o Newton falou, o orgulho santo que vocês têm que sentir, não é por causa de vocês, mas é pelo que Cristo tem feito através da vida de vocês. E esse Cristo continua habitando no meio de cada um de nós. Igreja não é uma parede. Igreja não é o lugar onde nós reunimos. Igreja não tem nada a ver com geografia. Igreja tem a ver com o coração. Porque os seus corações são a casa do Espírito Santo de Deus. E quando um coração, uma casa junta com a outra, formam uma casa maior. E essa casa se forma o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é comandado pela cabeça do corpo, que é chamado Jesus Cristo. É Ele o nosso fundador, é Ele o nosso Senhor. É Ele a base da nossa fé. E é por isso que eu vou, com vocês, ler alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre esse fundamento. E vou estar com vocês, passeando, para falar, olha que ousadia, falar de Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer o que Jesus é e o que Jesus não é? A gente às vezes é muito pretensioso, né? Eu falei uma vez no culto de quarta-feira que nós estamos estudando sobre Provérbios, que nós estamos falando sobre a santidade de Deus, que Ele revela para nós, e nós falamos sobre o que Deus revela para nós. Por que nós falamos isso? Porque tem pessoas que às vezes podem, dentro da sua concepção finita e humana, dizer, que pode falar como Deus é, e nós não podemos, porque Ele está fora do nosso escopo, Ele está fora da nossa moldura, e a moldura de Deus é infinita, e nós somos finitos. Então, quando estou falando aqui a respeito de Jesus, eu estou falando a respeito do que Ele revela de si mesmo para nós, sobre a revelação dEle para nós, porque eu não posso defini-lo. Eu não posso dizer o que Ele é sem ter as Escrituras que Ele deixou falando de si, falando em meu lugar. Por isso, meus irmãos, quando nós tentamos colocar Cristo, ou Deus, ou Espírito Santo dentro de uma moldura, Newton, essa moldura fica do tamanho de nós. E aí o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, Ele vai parecer conosco. Ele vai estar do nosso tamanho, Ele vai deixar de ser Deus.
porque ficou do nosso tamanho. Mas hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja que não está querendo colocar Deus dentro de uma moldura, mas uma igreja que está dizendo assim: Senhor, faz de nós o que tu quiseres, passeia em nosso meio, anda em nossas vidas, continua conosco, faz da nossa vida o que tu quiseres, Senhor, porque tua graça é infinita. Nós não podemos moldar Deus dentro das nossas normas. Não podemos colocar o Espírito Santo preso em nossas convicções. Porque o Espírito Santo é maior do que nós. E esse Espírito trabalha nessa igreja. Esse Espírito faz presente nessa igreja. Como está presente desde o início aqui nesses cultos. Como está presente nos louvores que nós fizemos. Como podemos medir a pessoa desse Jesus? Como podemos medir a pessoa do Espírito Santo? Como podemos medir esse que é a nossa rocha, que é o nosso fundamento? Não há como medir. Por isso, meu irmão da Igreja Batista Betânia, fique livre pelo Espírito Santo, para louvar, bendizer o nome desse Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor do teu coração, e quem manda no teu coração é Ele. Não é Romão, não é pastor, não é ninguém, é Deus que manda em você. É o Senhor que é o Senhor da tua vida. Amém? Glória a Deus, estou empolgado hoje. Glória a Deus por isso. Eu estava pedindo desculpas lá no discipulado, porque Nilton chegou na hora certinha, eu cheguei um pouco atrasado. Ontem eu fui lá no arraiá do Betânia Louvor. Estávamos lá conversando com os irmãos e eu fiquei muito gripado. É uma gripe alérgica. E naquele momento eu falei: como é que eu vou pregar amanhã desse jeito? Aí eu tomei um remédio, e o remédio... Mas aí quando eu acordei, já acordei pulando direto. Falei assim: não, vou para a igreja rapidinho. Peguei lá do jeito que dava, entendeu? Não fiz a barba, estou com a barba por fazer. Falei assim: não dá tempo, vamos embora. Pau, saí e chegamos aqui. Fomos ainda lá falar com o pessoal que vai se batizar. Ainda tivemos tempo de falar um pouquinho com eles. Que alegria deles, irmãos. Que alegria eu posso dizer para vocês, daqueles 20 irmãos que estão ali, olha, com o coração despojado diante do Senhor, para dizer assim: Senhor, faz de mim o que tu quiseres. Olha, entra em mim, Jesus, transforma a minha vida. Que alegria, irmão, nós vemos essa igreja ser conduzida pelo Espírito Santo dessa forma, onde as almas estão se convertendo, onde as pessoas estão se convencendo, onde nós estamos nos transformando, através da atuação desse Espírito. Isso é igreja. Igreja não é a moldura do local. Igreja não é o mármore que nós colocamos. Igreja não é, vamos dizer assim, um CNPJ. Mas igreja é o coração de Deus que pulsa no coração de vocês. Onde vocês dizem: eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é dinâmico e vivo. E anda o caminho que deve andar. É esse Cristo. E falando desse Cristo, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13, quando estava perto de Cesareia, uma cidade que fica a 190 quilômetros de Jerusalém, naquela época, 190 quilômetros era uma distância considerável. Jesus estava nessa cidade e os discípulos estavam falando de Jesus naquele lugar. E muitos milagres aconteciam, muitas coisas aconteciam, muitos fenômenos acontecem. E às vezes as multidões, elas seguem os fenômenos, não é por causa de quem está fazendo, mas é por causa daquilo que se está fazendo, para poder inclusive angariar para si um pouquinho daquilo que se está fazendo. Então, se tem um milagre ali de multiplicação de pão, eu quero estar lá porque eu também estou com fome, eu quero
para saborear um pouquinho desse pão que é distribuído de graça. Eu estou ali vendo gente sendo curada, eu vou lá pegar a minha dor de cabeça e levar lá para Jesus curar também. Eu vou lá levar o meu joelho para o Senhor, quem sabe eu saio pulando de lá, saio correndo. Por quê? Porque é isso que eu preciso. Eu preciso na minha vida de uma cura física. Eu preciso da minha vida que o Senhor abençoe a porta de emprego para que eu encontre um emprego. Eu preciso que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Mas ninguém diz, eu preciso que o Senhor transforme o meu coração para, independente do que Ele fizer a mim, eu ter Ele dentro de mim. Ninguém pergunta isso. Ninguém quer Deus para ser o seu amigo, seu companheiro. Gente, ser amigo de Deus, que é isso, Romão? É o que a palavra de Deus diz que nós nos tornamos quando nós encontramos Jesus. Ser filho de Deus é o que a palavra diz lá em João, que nós nos tornamos quando encontramos esse Cristo Jesus. Ser pertencente a uma comunidade que é o corpo desse Deus, sim, é o que nós nos tornamos quando encontramos esse Cristo Jesus. Ser morada desse Deus no coração aqui, todo cheio de lenha, todo cheio de podridão, mas querer habitar em mim, é o que promete esse Espírito Santo quando você abrir esse coração. É o que promete esse Jesus quando você colocar a sua vida à disposição dEle. É o que promete esse Jesus quando você se entregar a Ele e responder o que Ele te pergunta nessa manhã. E nessa manhã, nós vamos então dizer qual é a pergunta do Senhor Jesus para você. Mateus 16, versículo 13, diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus voltou para eles e disse: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou em outras traduções, do inferno, não prevalecerão sobre ela, não poderão vencê-la, em outras traduções. Vou ficar até aí. Primeiro, eu quero trazer a vocês um conhecimento ou uma informação a respeito desses versículos, e alguns deles que causam até certa confusão. Por quê? Nós estamos falando que o tempo todo que a pedra angular é Jesus, não é isso? E nós estamos lendo aqui que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é isso? Nós estamos lendo assim, no nosso português. Cadê, Betânia? Bota aí o versículo 18, por favor. Voltando ao versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não poderão vencer, não prevalecerão sobre ela. Veja só, vamos aí vamos desmistificar alguma coisa, justamente porque algumas religiões seguem esse pensamento de que Pedro seria a pedra angular, e não é. Não é. Não é, inclusive nós temos vários outros versículos da palavra de Deus que dizem que não é. O próprio Pedro fala que não é. Então não é por aí. Mas o que quer dizer esse versículo? Vocês notaram que Pedro, antes de Jesus falar com ele essa palavra, ele disse o quê? Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E aí, Jesus fala a ele, você é Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre essa edificação que você acabou de dizer, Jesus, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Esse é o sentido da palavra. Esse é o sentido da coisa. E para confirmar isso, a gente vai lá nos livros da tradução, da palavra grega que foi usado nesse versículo. Mateus usou nesse versículo a palavra grega para Pedro. Você é Pedro, ele usou Petros. Você é Pedro. Petros quer dizer pedra. Você é Pedro. Petros quer dizer pedra. Em aramaico, Cefas, que Jesus mesmo colocou o nome de Pedro como pedra. Que depois ele vai chamar de pedras vivas. Pedra. Agora, a palavra que Mateus usou, palavra grega que Mateus usou para sobre esta pedra edificarei, o pedra que Mateus usou, a palavra grega que ele usou foi Petra, que quer dizer rocha. Rocha. Irmãos, em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, Isaías, Gênesis, Salmos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Efésios, Coríntios, 1 Coríntios, 2, todos eles dizem que a rocha, ou seja, a pedra angular, rocha, é Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Uma coisa ele falou, Pedro, tu é pedra, mas sobre esta rocha que tu disseste para mim, Jesus, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Amém? Amém. Se fosse o mesmo sentido, Mateus não usaria 2 tipos de sentidos da palavra grega para traduzir isso. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Eu fiz essa pesquisa porque isso ficava ali arranhando o meu coração. E para conhecimento de vocês, vocês têm uma ideia de que Jesus é a rocha firme. E para isso eu trouxe um versículo lá em Salmo 18, versículo 2. Por favor, painel. Salmo 18, versículo 2 diz o seguinte: o Senhor é a minha, o quê? Rocha. A minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refúgio. Ele é o escudo, o poder que me salva, é a minha torre alta. É o Senhor. Ele é a pedra angular que edifica a igreja, não é homem nenhum. O homem é falho. Imagina se Deus falasse isso comigo. A igreja estava danada, acabou. Já era. Falou em Pedro, inclusive, Pedro já foi também, ele negou Jesus 3 vezes, não, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo. Depois, lá, Paulo teve que repreender ele, lá em Gálatas, já revestido do Espírito Santo. Então, o homem é falho. Não é sobre o homem que está edificada a igreja de Deus. É por isso que eu digo para vocês, não é pastor, não é pregador X ou cantor Y,
famoso da rede que edifica a igreja do Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus que abraça essa igreja e cola essa igreja em si, faz com que essa igreja comece a andar. É Jesus Cristo. É Ele. É Ele. Não existe outro fundamento. E eu não vou ler, mas eu vou só dizer para vocês os versículos aos trechos da Bíblia que confirmam isso que eu estou dizendo para vocês. Isaías 28, versículo 16. Se quiser, anotem aí. E depois em casa procurem ver o que nós estamos falando. Mateus 21, versículo 42. O próprio Jesus dizendo isso. O próprio Jesus, hein? Atos 4, versículo 10 a 12, também fala assim. 1 Coríntios, versículo 3 a 11. Jesus continua sendo, Ele sempre será a nossa pedra angular. E para não ficar mais em minhas palavras, eu quero também ler aqui com vocês em Atos, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Está falando para o povo de Israel. Pedro falando para Israel, para Jerusalém, dizendo: este Jesus é a pedra, a rocha. Olha, o Petrus, ou melhor, a Petra sendo falada, a Petra sendo dita, a rocha que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular, rocha angular. Vocês estão me entendendo aí? Eu estou explicando isso bem didaticamente à igreja, para que não haja dúvida, por causa de muita confusão que houve, inclusive dentro do próprio cristianismo, levantado sobre outras religiões, que eu não vou citar o nome de religião nenhuma, dizendo que Pedro era a pedra angular da igreja, e não é, é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! É isso que eu quero que vocês fiquem cientes. Agora, eu quero, como eu tenho tempo, e eu estou hoje bagunçado mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero voltar à pergunta. A pergunta. Que pergunta, Romão? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta. O próprio Jesus respondeu. O próprio Jesus respondeu. Lá em João capítulo 14, versículo 6. Diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, novamente eu pergunto: o que você diz de Jesus? E agora eu transformo a pergunta. E vocês, o que dizem que sou, através da vida de vocês? Vocês estão me entendendo? E vocês, o que dizem que eu sou, Jesus Cristo, através da vida de vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pelo que vocês estão fazendo. Na vida de vocês, nas suas práticas, o que vocês estão falando que eu sou aí para o mundo? Note bem que muita gente tinha maior confusão em dizer quem Jesus era. Um dizia que era João, outro dizia que era
era Elias, outro dizia que era Jeremias, outro dizia que era um profeta, outro dizia que era um revolucionário, outro dizia que era qualquer coisa, menos o Cristo. Agora, você que diz que é o Cristo, que Jesus é o Senhor vivo, que Jesus é a pedra angular, que Jesus é a rocha onde você firma a sua fé, eu pergunto, o que você diz também através do que você faz? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é difícil, irmão. É. O caminho não é fácil. No caminho, nós vamos encontrar problemas diversos nas nossas vidas. No caminho, quando nós estamos dispostos a andar pelo caminho, Senhor, eu quero então ser o teu servo, eu quero andar no caminho. Eu quero ser aquele que anda no caminho. No caminho a gente encontra dificuldades, não é fácil. Por isso, para andar no caminho, que é a direção que nós vamos tomar, é necessário que você também se revista de quê? Da verdade, que também é Ele. E essa verdade, ela tem que fazer algo diferente na vida da gente. Ela não pode ser apenas uma palavra lida, mas ela tem que ser uma palavra praticada e vivida dentro do seu coração. E aí você tem que dizer, Senhor, para mim ser essa palavra, tu tem que entrar dentro de mim, e a tua luz tem que fazer luz dentro de mim. Essa é a condição de andar no caminho. Andar no caminho não pode simplesmente eu dizer, eu sou de Jesus e acabou. Não, eu sou de Jesus, mas a verdade de Jesus está morando em mim, porque Ele também é a verdade. Se Ele é a verdade, e a verdade é a luz, ela tem que iluminar a tua vida. Quando a luz chega, tudo vai ficando claro. Saí daqui 11h30 da noite, tudo um breu, isso aqui não dava para enxergar a parede. Aí, à medida que a gente ia andando, mágica, acontecia, pum, vinha a luz, caminhava, era a célula fotoelétrica que ligava a luz, pelo movimento. Aí eu consegui enxergar meu carro, eu consegui enxergar os bancos, eu consegui enxergar a parede, que eu ia bater na parede, eu consegui enxergar tudo. Quando a verdade entra em tua vida, ela faz isso. Ela começa a abrir o leque das coisas escondidas que tem aí dentro do seu coração. Por isso que Jesus disse que eu moro em você. Você é morada do Espírito Santo. Você é morada de Deus, cara. Não dá para ser diferente. Tem que deixar a luz entrar e fazer uma limpa aí dentro. Tem que deixar Jesus entrar e fazer uma limpa dentro da tua vida. Por quê? Você está onde? Você está no caminho. E para você andar no caminho, os teus passos têm que ser iluminados. E como pode ser iluminados o teu caminho se você não carrega a verdade em si? Ué, Romão, mas eu já estou seguindo Jesus, ué. Eu estou no caminho. Como assim, Romão? Eu estou no caminho, eu estou seguindo, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu canto, eu oro, eu boto a mão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso e tal. Mas e aí? E dentro de você, tem alguma coisa? Jesus está morando aí dentro? Jesus está morando dentro da tua alma, dentro do teu coração, dentro da tua vida. Ele está arrancando aquilo que está aí dentro, fazendo com que você, inclusive, não ande no caminho. A igreja está andando no rumo, a igreja está caminhando e você está ficando para trás. Por quê? Porque você pensa que está caminhando com a igreja, mas na realidade você está parado dentro do seu coração, cheio de coisas que o Senhor tem que tirar. São os embaraços da vida. O Senhor está aqui para libertar você, para que você entenda que para andar no caminho é preciso você estar com o coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e não daquilo que você carrega por si só. Por isso a palavra de Deus diz assim, aquele que quiser seguir até mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. É dessa forma que você anda com o Senhor. Quando você está com o coração cheio de coisas,
cheio de crecas, cheio de problemas, cheio de carrapichos, que você inclusive até reluta em tirar, como se fosse de estimação. Deus tem que entrar nele para transformar a sua vida de uma vez por todas. O Senhor tem que fazer uma transformação, uma cirurgia. Estou falando em cirurgia, tá? Não vou nem falar. Não estou falando dessas coisas, estou falando de cirurgia espiritual. Aí dentro de você. Tirando aquilo que é ruim. Colocando aquilo que vem dos céus. Colocando aquilo que vem de Deus. Uai, Romão, então quer me colocar no altar agora? Não. Quando Jesus vem para transformar o homem, Ele não vem transformar o homem para tirar o homem dessa terra e colocar no céu, no altar onde ele fica inacessível. Quando Jesus vem transformar o homem, Ele pega esse homem transformado e coloca no meio da multidão, porque esse homem vai estar semelhante à imagem e semelhança de Deus. É assim que Jesus faz. Quando Jesus transforma uma pessoa, a pessoa se torna ainda mais humano, e o melhor humano que ele poderia ser. É santificado. Humano santificado. Essa é a palavra de Deus. Ele é a rocha. Ele é o caminho. No caminho nós ficamos cansados, como diz o Newton. E quando nós cansamos, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Ele está lá no caminho para vos aliviar. Não tenha medo de entrar no caminho. Não tenha receio, deixa a verdade de Deus entrar em sua vida. Porque você, com a verdade do Senhor, os seus passos vão estar seguindo o caminho. No caminho nós encontramos lágrimas. Mas Deus diz em sua palavra, lá em Apocalipse 21, versículo 4, enxugarei todas as lágrimas. O Senhor colhe as lágrimas que você passa pelo caminho, você anda pelo caminho, e o Senhor acolhe em seu coração. Você dizer que Deus não te ouve, Deus está te ouvindo sempre. O problema é que você não olha para Deus, você não vê Deus, você não ouve Deus. Você quer que Deus te ouça, mas você não o ouve. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã: olha, eu sei das tuas lágrimas, eu sei do teu cansaço, eu sei de tudo que você passa, mas eu sou o caminho, e sou a verdade, e eu sou a rocha, e eu estou aqui para te ajudar a caminhar. É esse Cristo que nós servimos, é esse fundamento que nós estamos baseados. No caminho nós temos sede, e o Senhor diz que a água que Ele dá jamais terá sede. No caminho nós temos fome, e o Senhor diz com a sua palavra que Ele é o pão da vida. Esse é o Senhor do caminho. Deixa Jesus entrar em sua vida, deixa Jesus fazer morada em seu coração, para que você possa viver a vida que o Senhor tem proposto para você. O fundamento da nossa fé não está baseado em letras mortas. Não está baseado em letras que são escritas por homens normais, mas está baseado naquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou pessoas para falar a você a respeito desse Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus vem dele. Tudo aquilo que nós falamos desse Deus vem dele. Tudo vem de Deus. Ele que nos permite a encontrar, a mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, se você quer realmente fazer parte desse povo que anda para o céu, como diz Lucas, lá em Atos, os tementes a Deus, e como diz lá na igreja primitiva, os do caminho. Os do caminho. Se você considera-se um desses que anda, que as outras pessoas falam aí por aí na rua dizendo: olha, lá vai um os do caminho, lá vai um daquela igreja chamada Os do Caminho.
Lá vai um, não estou tocando o nome da igreja não. Eu estou dizendo é o que chamavam os discípulos de Jesus na igreja primitiva, os do caminho. Porque eles seguiam o caminho. Eles seguiam a Jesus. Eles se baseavam na rocha. Se basear em homem, se basear em projetos humanos, é se basear em coisas que podem falhar, coisas que podem furar. Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser desorganizada, não é isso. Mas a igreja tem que priorizar a palavra de Deus, que nos diz como o Espírito Santo age, como Jesus age, como Deus age no meio da sua eclesia, no meio da sua igreja. Eclesia quer dizer uma assembleia que tem que ser convocada para fora. Por que que naquela época eles falavam que uma assembleia que tinha que ser convocada para fora, os que são convocados para fora? Por quê? Porque lá fora é que estava o povão. Era inclusive em Cesareia, era um costume, quando tinham que falar alguma coisa para a cidade era pequena, então eles, em vez de se reunir lá no local, para decidir sobre a cidade, eles iam para fora, em praça pública, e faziam uma convocação, uma assembleia, para dizer aquilo que eles queriam dizer. A igreja do Senhor Jesus não pode ficar parada em quatro paredes. Essa é uma igreja viva, que sai para fora e diz quem Jesus é. Aleluia! É isso que é a igreja. Aplauda o Senhor Jesus! Oh, meu Deus, como eu fico feliz com a igreja que nós vimos nesse lugar. Como eu fico feliz. É uma igreja que, apesar de todas as lutas que sofre, apesar de todos os perrengues que passam, nós continuamos firmes, Edson. Continuamos firmes, dizendo que Jesus é o nosso Senhor, é a nossa rocha. É nele que nos baseamos. É nele que nós fincamos a nossa fé. É nele que nos baseamos o nosso coração. Não perca Jesus de vista. Eu sempre falo isso para os discipulandos. Não perca Jesus de vista. Não deixe Jesus ficar longe do seu horizonte, mas traz Jesus para perto de você. Coloque Jesus dentro de você. Não adianta nós vivermos uma coisa e nós só olharmos para os outros que experimentam. Nós temos que experimentar também. Quando eu estava numa igreja, quando eu me converti, houve um reboliço do Espírito Santo na vida de algumas crianças dentro daquela igreja, lá em Itamaraju, Bahia, em 1972. E eu estava lá como uma criança, tinha 11 anos de idade. E eu simplesmente disse assim: Deus, eu quero sentir o que eles estão sentindo. E eu ficava ali, mas eu não estou sentindo, Deus. E eu ficava orando ali como criança e falava com Deus, sinceramente, dizendo: Deus, eu não estou sentindo. Mas eu permaneci com fé de que Deus iria me revestir da mesma forma que revestia aquelas crianças. E quando aconteceu que a irmã terminou aquele culto de oração das crianças, e as crianças foram para fora do templo. O templo lá era do tamanho de um quadrante desse aqui. E eu fiquei sozinho. Mas foi naquele momento, quando a irmã foi falar comigo: olha, já terminou o culto. Aí pronto, Deus abençoou a nossa vida, e ela, em vez de sair, ficou comigo. E o Espírito Santo tomou conta de nós, da nossa vida. Eu não estou dizendo para vocês que eu falei língua estranha, não, irmão. Não falei, não. Mas eu estava sentindo o calor do Espírito de uma forma tão grande, que não tinha condições de nós sairmos daquele lugar. A comoção do Espírito começou a fazer com que aquela irmã glorificasse, e eu também glorificasse a Deus. Chorava, sei lá o que eu fazia. Eu deitava no chão e eu dizia: Senhor, obrigado por tudo isso que tu está fazendo em minha vida. E o Senhor revestiu aquele lugar. De uma forma que as crianças, quando viram a irmã junto comigo, elas vieram também, Júnior. Elas vieram, as crianças vieram. Aí as crianças ficaram também. E o Senhor abençoou mais uma vez.
E se revestiu mais uma vez. E quando os irmãos da igreja estavam dizendo, poxa, o que está acontecendo lá dentro? Entraram, aí todo mundo também, da mesma forma, foi tomado pelo Espírito Santo. E é assim que Deus age. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Teve uma vez que eu e a minha esposa estávamos indo para um retiro, daqui de Betânia. E nós não conseguimos mais ligar o carro. Nós tivemos que entrar no acostamento e agradecer a Deus pela presença dEle naquele lugar onde a gente estava. Só eu e ela dentro do carro. Ela está ali, ó. Esse Espírito é real e Ele toma conta dessa igreja. Amém? Esse Espírito é real e Ele toma conta dessa igreja. Creia nisso. Eu nunca senti nada. Irmão, fique tranquilo. A sua hora vai chegar. Fique tranquilo. Ande com a igreja. Coloque o seu coração diante de Deus. Fique firme na rocha. A rocha é Jesus.